Convidamos o jornalista, senhor Sionei Leão, a fazer uso da palavra. Ok. Alô? Gente, bom dia. Tá funcionando o microfone? Isso. Alô? Ok. Gente, bom dia. Agradeço inicialmente o convite do João Bilola, na verdade a provocação para a gente falar de um tema sobre o qual existe pouca massa crítica. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Inicio cumprimentando as autoridades aqui presentes, o deputado Milhomem, deputado que está crescendo nesse debate da igualdade racial, que vem lá do Amapá, não é isso, deputado? Não é um estado muito interessante, muito, né, bacana, pouco conhecido pelo país. O deputado Carlos Santana, nosso anfitrião, o Sebastião, que está coordenando a mesa, o João Bilola, enfim. Vejo aqui também alguns batalhadores da questão racial, a Biail, que está aqui, militante, o Chaimaca, militante também, não sei se eu posso dizer assim, Chaimaca, jurássico, dinossaurico, né, que está aí há algum tempo. Júlio Romário, que está lá do outro lado, também militante importante na questão jurídica. Pois bem, o tema aqui... Desculpa, Jô, aqui, assim, a gente acaba cometendo injustiça. Queria, enfim, todos aqui merecem um cumprimento, foi nesse sentido, tá? Bom, o tema, o negro na independência, é um tema palpitante. Veio do arrojo de João Bilola, de provocar essa discussão que, grosso modo, a gente não debate. Por quê? No âmbito do movimento social negro, nós ficamos muito no cotidiano. Discutimos mais o presente. Mesmo em relação à República e à Lei Áurea, o 13 de maio, a gente fala pouco, até porque foi uma decisão do movimento deixar essa temática no passado e valorizarmos a questão de Zumbi dos Palmares. Portanto, fazemos uma ponte do atual com o século XVII. E aí a gente passa pelo século XVIII, passa pelo século XIX. A questão da independência nos remete a esse momento pouco estudado por nós. O convite a mim feito, creio que tem a ver com a formulação que eu costumo fazer referente aos negros no Exército do Brasil. Consoante ao meu passado ter sido militar de carreira do Exército por um bom tempo, foi aí dentro da carreira que eu estudei jornalismo, depois deixei a carreira para militar, enfim, fazer o que eu faço na atualidade, enfim. Embora esse passado, eu busco na minha militância, na minha atividade jornalística, na minha pesquisa, elaborar formulações sobre a questão militar e a questão racial, que também é pouco estudada. E aí, o Bilola me fez estudar mais. Ir na independência do Brasil, Bilola. Algumas noites de sono, que eu espero que as ideias que eu trago aqui contribuam para esse belo evento. Então, eu vou chamar aqui de uma provocação, fazer uma provocação de Os Dragões e os Periquitos. Não é piada, o nome é literal. Os Dragões e os Periquitos. Vou pedir auxílio da Elisa. Elisa, eu vou dando toque, não estou te vendo, mas você vai me ajudando. Pode passar o slide, por favor. Os Dragões, em referência, os Dragões da Independência. Todo mundo conhece os Dragões. Uma tropa que alterna com o Batalhão do Imperador, a Guarda Palaciana, no Planalto. Eles fazem uma alternância, né? Acho que a cada 6 meses. Então, os Dragões são bastante conhecidos aqui em Brasília, sobretudo, mas têm uma fama nacional. Acho que boa parte dos brasileiros sabem o que são os Dragões da Independência. E o nome já está dizendo, os Dragões da Independência, né? Ou seja, é uma unidade que tem a ver com a independência do Brasil. Tanto é importante que os Dragões mereceram um selo. Se a gente entrar na internet, tem sites, existem publicações, existem referências, enfim. Existe uma massa crítica sobre os Dragões. E aí eu coloco um X do lado. E os Periquitos? Né? Aguardem, eu vou falar um pouco mais sobre os Periquitos, vocês vão ver que o nome pode até parecer jocoso, mas não é bem assim. Elisa, por favor. Então, os Dragões da Independência é uma tropa, insistindo, né, que desfila, faz figuração aqui em Brasília, e que ela ela foi organizada em 1808, para dar guarda ao então imperador, o Dom João VI. Então ela acompanhava
o imperador, e foi inspirado numa tropa austríaca. Então, o uniforme dos dragões se inspira numa tropa austríaca porque houve uma princesa austríaca no Brasil. Então, em homenagem a ela, se adotou um uniforme europeu. Não é? Prosseguindo, Elisa, por favor. Os dragões da independência recebem esse nome porque no grito da independência eles estavam, pelas informações históricas, acompanhando o Dom Pedro I. Então, esse quadro é famoso, não é? Esse quadro está no Palácio do Planalto, é um quadro que sobre isso aqui os estudantes certamente sabem, todo mundo viu essa imagem, né? Da questão da independência ou morte, né? No Exército havia uma brincadeira, porque existe o serviço de intendência no Exército, que eu fiz parte um pouco de tempo, e o serviço de intendência ele providencia a administração, a contabilidade e também providencia o rancho, né, a alimentação. Então, no Exército se brincava, né, que o Dom Pedro I estava com fome e falou assim, essa intendência é de morte, né? Até agora não trouxe o nosso alimentação, os dragões. E os dragões, independência. Tem essa brincadeira no Exército, mas é assim, para animar aí, com uma piada. Enfim, prosseguindo. Então, a fama dos dragões, eles são da independência em relação a eles participarem desse ato em 1822, né? A nossa independência. Elisa, vamos seguir. Ocorre que os dragões, num dado período, eles deixaram de usar aquele uniforme histórico. Então, aquela tradição, ela não é uma tradição contínua. Um deputado, esse Gustavo Barroso, conhecedor, vendo aquele quadro, decidiu apresentar um projeto de lei, isso é importante, aqui nós estamos perante parlamentares, apresentou um projeto de lei para reconstituir o uniforme histórico daquela unidade de cavalaria. Então, foi um projeto pelo Congresso. O Congresso adotou e os dragões voltaram a ter esse uniforme. Foi feita uma pesquisa, fizeram estudos na questão de, enfim, de perceber quais eram as peças daqueles uniformes. Então, é importante demonstrar que essa é uma tradição que eu acho que é bonita, não estou fazendo em nenhum momento desdenhando os dragões, pelo contrário, eu acho que é admirável a imagem dos dragões da independência por uma questão histórica, uma tradição que é bonita, não é? Mas o que eu quero frisar é isto, que o Exército, num certo momento, interrompeu essa tradição do uniforme histórico e ela foi retomada no âmbito parlamentar, foi retomada no âmbito da política. Elisa, agora mudando aqui, vamos, enfim, sair aqui um pouco dos dragões e vamos para a Bahia. O que é importante dizer que o ato do Dom Pedro I, e inclusive os historiadores costumam falar da nossa história brasileira de uma forma jocosa, dizendo que a nossa história sempre foi de negociata, né? Que a gente nunca lutou para conseguir as coisas. Até porque o Dom Pedro tem aquele ato e não tem batalha lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ocorre que na Bahia houve batalha. Isso é importante frisar. Quer dizer, a independência brasileira não foi apenas um jogo de palácio, de gabinete, não. Porque havia uma tropa estacionada na Bahia. Uma tropa portuguesa que se negava a deixar o Brasil, embora o Brasil tivesse se declarado independente. E aí nós vamos ver algumas informações dando conta dessa independência, aí sim conquistada realmente com armas, com sangue e suor. E nessa independência, na Bahia, existe uma referência interessante, que é a referência do corneteiro do Pirajá. Então, o Pirajá, o corneteiro Pirajá, que é o Luiz Lopes, ele vai ter um papel muito importante na independência do Brasil na Bahia. Elisa, por favor, mais uma vez. Então, o que acontece? Nos embates em Salvador, houve um momento em que, depois da refrega, o comandante brasileiro, o major, entendeu que era hora de recuar, porque não dava, tinha nevoeiro, enfim, e a situação, no entender dele, estava difícil. E ele mandou, segundo os relatos históricos, mandou o cabo tocar, recuar, com o clarim. Ocorre que o corneteiro do Pirajá, em lugar de tocar recuar, ele tocou avançar a cavalaria, atacar e degolar. Os portugueses, ouvindo o clarim,
entenderam o toque e fugiram. Então, a vitória foi dada pelo toque de corneta que não havia obedecido a ordem do comandante. Por isso que esse episódio é famoso. É como se o corneteiro, né, um simples cabo, tivesse vencido, em contraponto ao comandante que tinha mandado recuar. Então é o cabo do Pirajá, que é muito famoso. O cabo do Pirajá, na questão da historiografia, ele é sempre citado. Muitas das vezes com essa questão do gracejo, né? Ou seja, será que ele tomou uma cachaça na noite anterior, quando o comandante falou uma coisa e entendeu outra, enfim, ou foi intencional, né? E aqui, na questão da imagem, né? Então aqui, o Monumento a Pirajá. Creio que isso é em Salvador. Monumento a Pirajá, que é o costumeiro nessa questão da simbologia da população negra. Você não vê o afrodescendente ali representado. Por mais, né, por mais que tenha visto, não poderia ser de outra forma, e ainda tem essa questão do corneteiro. Mas quando se vai erguer um monumento, a imagem que se tem é dos senhores, né? Dos senhores. E isso demonstra bem essa contradição da nossa história. Elisa?